Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Abordaremos aqui uma das mais importantes teorias para o correto entendimento das variações do preço nos gráficos. Charles Henry Dow foi o cofundador e editor do The Wall Street Journal. Juntamente com Edward Jones e Charles Baxter, fundou o Dow Jones Company. Ele também inventou o famoso Dow Jones Industrial Average, também conhecido como Índice Dow Jones, como parte de sua pesquisa sobre o movimento do preço e dos mercados. Charles Dow desenvolveu uma série de princípios para entender e analisar o comportamento dos mercados, na qual posteriormente se tornou conhecida como a Teoria de Dow. A Teoria de Dow é considerada a base da análise técnica moderna. Para medir os movimentos do mercado, Dow construiu dois índices, a média industrial e a média ferroviária. Ambas eram compostas pelas principais blue chips da época, em cada um destes dois setores. As observações sobre estas duas médias enfocam os movimentos gerais de preços como forma para determinar a tendência principal ou de longo prazo do mercado norte-americano. Após o início de um desses movimentos de longo prazo, presume-se que ele dure até que as médias deem sinal de reversão desse movimento. Hoje em dia, o número de empresas que compõem a média industrial aumentou de 12, naquela época, para 30, e a média ferroviária foi substituída pela média de transportes, que passou a englobar não só empresas ferroviárias, mas também empresas rodoviárias, aéreas e de logística. A teoria é composta por alguns princípios básicos que estudaremos a seguir. Primeiro princípio: os índices descontam tudo. Isso quer dizer que índices como o Dow Jones e o Ibovespa já refletem todo o consenso do mercado sobre o passado, o presente e o futuro. Qualquer notícia, expectativa ou medo, sentimentos inerentes à natureza humana, já será incorporada instantaneamente nos movimentos dos preços e os índices conseguem agregar todos eles. Segundo princípio, o mercado se move em três tendências. Mas por que entender esses princípios? É simples, porque saber identificar uma tendência em seu início representa vantagem nos mercados, pois assim é possível segui-la e operar na mesma direção que ela. Vamos então aos três tipos desses movimentos. Em um cenário de alta, neste caso, a tendência primária é a principal, de longo, maior prazo. Representa a alta, mas pode representar também um movimento de queda dos preços. Tendência secundária é representada por reações dentro das tendências primárias. Tendências terciárias são as de menores prazos, preferida pelos day traders. Note que cada uma dessas tendências acaba sendo um fractal da anterior. Fractal, para quem não sabe, são figuras que se repetem no infinitamente grande e no infinitamente pequeno. Terceiro princípio: as tendências possuem três fases. Em uma movimentação de alta, a fase 1 é a fase da acumulação. Os operadores mais preparados reconhecem o mercado e aproveitam para a compra dos ativos. Fase 2. Temos uma alta sensível. É quando uma nova leva de atuantes percebe uma reversão de tendência, o que nesta situação aumenta a pressão de compra. Fase 3. É a chamada euforia, marcada por grandes altas. Nesta fase, os grandes players começam a vender, mas a massa, ainda em clima de euforia, não ciente disso, continua comprando. Agora vamos para a movimentação de baixa. A fase 1 é a fase de distribuição. É quando o preço se distribui em uma lateralização. Nos gráficos já dá para observar a tendência de alta sendo enfraquecida. Na fase 2, temos aqui uma sinalização de baixa. Neste momento, o nervosismo impera no mercado. É quando as vendas aumentam, derrubando as cotações, gerando cada vez mais novas mínimas. Fase 3. Neste período,
a queda acelera ainda mais, é conhecida como fase de pânico. Vamos ao quarto princípio. O princípio da confirmação. Para confirmar uma tendência, é necessário que índices correlacionados realizem o mesmo movimento. Aqui temos um exemplo disso acontecendo. Um índice confirmando o outro em uma direção de alta. Quinto princípio. O volume deve confirmar a tendência. Esse é um dos princípios mais simples. Este fundamento mostra o comprometimento do mercado. Através dele, Charles Down relacionou volume e tendência da seguinte forma. Na tendência de alta, o volume deve aumentar na alta e diminuir nas reações de desvalorização. Na tendência de baixa, o volume deve aumentar na movimentação de baixa e diminuir nas reações de valorização. Sexto princípio. A tendência tem validade até que seja revertida, ou seja, uma tendência continuará valendo até que sejam dados sinais de reversão. Se você assistiu ao vídeo anterior sobre os padrões de candlestick, ali eu explico quais são exatamente esses sinais de reversão. E se você não assistiu, eu recomendo dar uma passada agora para assisti-lo. Finalizamos então por aqui e eu espero realmente que tenha trazido boas percepções a vocês e a entender de uma forma mais clara e objetiva o que o preço está fazendo através das suas movimentações pelos gráficos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.